Olá, amados, a paz de Yahushua, novamente aqui dando continuidade, né, ao trabalho, na pregação do Miguel Ângelo, da Igreja de Cristo Vive, né, a pregação dele, Jesus é o único Deus. Então, vamos lá. Aí aqui, amados, eu encerrei, né, aquele vídeo para não ficar muito longo, né, e fiquei de ler agora sobre... Peraí, aqui tá bom, tá ótimo, perfeito. Fiquei de ler... né? Porque aqui a gente estava lendo em 1 Timóteo 3,16, que o Miguel Ângelo deu esse versículo isolado. Então aqui, ó, não há dúvida de que é grande mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, aqui ele está botando Deus. Colocou que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, ou seja, Yahweh é Espírito. Então como pode o próprio Espírito justificar ele próprio? Veja bem, visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido na glória. Tá? Então vocês vejam que quem foi visto pelos anjos? Yahushua. Porque ninguém jamais viu a Yahweh, somente o Filho. Tá bem claro isso na Escritura. Então vamos primeiro fazer aqui o seguinte, veja bem. Vamos colocar aqui de novo 1 Timóteo e a gente vai comparar, tá certo? Essas versões. Então não tem problema nenhum disso, de mostrar, porque isso aí são as traduções que esses copistas, que são os falsos judeus da ONU, que não são os verdadeiros judeus, né? Aliás, não são os verdadeiros povo hebreu, verdadeiro povo da tribo de Judá, que são os judaítas, porque judeus significa judiar, maltratar, tá certo? Então veja bem, que como a gente já viu, sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da piedade. Essa religião aqui não tem, como a gente já viu no vídeo anterior. Essa verdade é a seguinte: qual é a verdade revelada? Revelada, o mistério da piedade, revelado pelo amor. Ele se tornou um ser humano. Quem se tornou um ser humano? Yahushua. Foi aprovado pelo Espírito de Yahweh, certo? Yahushua foi aprovado. Foi visto pelos anjos. Quem foi visto pelos anjos? Yahushua. Foi anunciado entre as nações. Quem foi anunciado entre as nações? Yahushua. Foi anunciada a vinda do justo, que é o próprio Yahushua, pelos profetas. Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro. É verdade? Porque nós somos salvos pela fé. E pela fé em quem? Em Yahushua. Ele é o caminho. Então vocês vejam. E foi levado para a glória. Está falando de quem aqui, amados? Falando de Yahushua. Certo? Então aqui, nessa versão tá, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, que é Yahushua, foi justificado em espírito. O Pai, que é espírito, justificou o Filho. Tá? Aqui foi justificado em espírito. Se ele fosse o Pai, ele não precisaria se justificar em espírito. Por quê? Porque ele é o Pai. Então vocês vejam que o que o Miguel Ângelo está falando não está batendo com a Escritura. Tá? Foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido na glória. Veja, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido na glória. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos homens, dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no espírito, foi visto dos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido na glória. Então vocês vejam que aqui não bate, não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo e recebido na glória. Vocês vejam que aqui não está dizendo aqui Deus. Está falando ele, quem? Yahushua. Aquele. Yahushua. Então, vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito, que eu não me lembro mais. Ninguém jamais viu a Yahweh. Viu a Deus, somente o Filho. Bíblia. João 1,18.
Então vamos lá, João 1,18. Vamos botar aqui. Porque aqui tem várias versões. É porque eu sempre esqueço, amados, onde está escrito. É porque o negócio é que eu não fico mais lendo a Bíblia. Eu leio a Escritura. E eu ensino as pessoas a lerem a Escritura, que está contido na Bíblia. Então, tem coisas que eu esqueço onde está escrito. Certo? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. Ninguém nunca viu Iarro. Veja. Ninguém nunca viu Iarro. Então, vocês vejam bem que quem foi visto pelos anjos, que está dizendo? Veja. Visto pelos anjos. Quem foi visto pelos anjos? Yahushua. Não foi Iarro. Certo? Então, veja bem. Ninguém nunca viu Iarro. Somente o Filho único. Aqui é Deus, mas não é. Eles botaram isso aqui, que está errado. E está ao lado do Pai. Veja, que é Deus no sentido do entendimento, que tem o mesmo entendimento do Pai, porque o Pai está nele. Mas aqui, esse que é Deus, eles já acrescentaram aqui para a pessoa pensar que Yahushua é Deus. E está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Veja, se ele que é Deus, quem é que ele mostrou quem é Deus? Se ele é o próprio Deus. Então vocês vejam que isso aqui é uma tradução errada para as pessoas não entenderem o que está na Escritura. E por isso que eu sempre explico, amados, para as pessoas sempre estar pesquisando versões da Bíblia. Por quê? Porque assim as pessoas vão ver qual é o correto. Porque aqui no baixo, olha aqui, ó. Ninguém nunca viu o Iarro. Beleza. Verdade? Verdade. Só quem viu o Iarro foi Yahushua, que veio revelar o Pai. Somente o Filho único, veja bem, que é Deus, está ao lado do Pai. Então, quer dizer, o Pai não é Deus. Porque se o Filho único, que é Deus, então está dizendo que Yahushua é Deus. E está ao lado do Pai. Então, o Pai não é Deus? Vocês vejam que não está batendo. Foi quem mostrou quem é Deus. Ou seja, então aqui quem mostrou quem é Deus? O Pai, então, que mostrou que Yahushua é Deus? É isso que está dizendo aqui. Vocês vejam que não bate com o que está na Escritura, com o que o Espírito nos ensina. Então vocês vejam bem, olha bem, ninguém nunca viu a Deus. Vou ler como está aqui, tá? Vou ler como está aqui. Ninguém nunca viu a Deus. Somente o Filho único, que é Deus. Então aqui está dizendo que o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai. Então aqui está dizendo que se ele está ao lado do Pai é porque o Pai não é Deus. Então, foi quem mostrou quem é Deus. Então, o Pai está mostrando que Jesus é Deus? Que Yahushua é Deus? Vocês vejam bem que não bate com o que está na Escritura. Agora essa. Ninguém jamais viu Iarro. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Veja, o Deus unigênito que está junto ao Pai, que também está dizendo o quê? Que o Pai não é Deus? O Deus unigênito que está junto ao Pai. Vocês vejam que não bate. Por isso que a gente sempre tem que estar lendo, amados, várias versões. Veja, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vocês vejam. Agora aqui, olha. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este fez conhecer. Veja, essa aqui é o correto. Veja, Iarro nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, que ele falando que ele é Deus, não. Ele é Filho, que está no seio do Pai. Este fez conhecer. Quem fez conhecer? O Filho fez conhecer quem? O Pai, porque o Filho vai revelar o Pai. O Pai enviou o Filho para o Filho revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Iarro, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Esse o revelou. Aqui é o que está correto. Tá? Iarro nunca foi visto por alguém. Veja bem, Iarro nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito
que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então aqui já cai por terra esse Deus foi manifestado em corpo. Até porque a gente viu quem é aquele Yahushua. Não há dúvida de que é grande mistério da piedade. E Yahushua foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, que o Espírito é quem? É o Pai. Visto pelos anjos, quem foi visto pelos anjos? Yahushua. Porque Yahu não foi visto por alguém, por ninguém. Quem foi visto pelos anjos? Yahushua. Pregado entre as nações. Quem foi pregado entre as nações? Yahushua. Porque os profetas pregaram a vinda do justo, que é Yahushua. Crido no mundo. Quem é crido no mundo? Yahushua, porque é pela fé em Yahushua que nós somos salvos. E recebido na glória. Quem recebeu na glória? O Pai. Yahu. Então vocês vejam que aqui eles estão mudando para as pessoas pensarem que Yahushua é Deus, mas não é. Vocês vejam bem como é que está correto, né? Que é aquele que foi manifestado na carne, ou seja, Yahushua. Falando de Yahushua. E aqui, Yahu nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Essa aqui é que está correta. Essa aqui do ARC, eu não sei nem que versão é essa. Tá certo? Então vamos aqui continuar o que o Miguel Ângelo está falando aqui sobre esse versículo. Então vocês vejam que ele botou aqui, ó, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, aqui, ó, quem foi manifestado na carne? Yahushua. Foi justificado em espírito, ou seja, foi justificado no espírito. Tá? Foi justificado no espírito, como está na versão que está falando que Deus, mas está falando no espírito. Ele foi justificado no espírito, porque o espírito do Pai justificou o Filho. Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos ver o que o Miguel Ângelo vai falar. Crido no mundo e recebido em glória. Pastor, mas então as igrejas dizem que há três, por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Hoje as igrejas conhecem sobre cabeças de gado, aviões, helicópteros, mas Bíblia, meu amado, que Bíblia que conhece? Então, porque não conhece a Bíblia? Não conhece a Escritura que está contida na Bíblia. Porque quando a pessoa lê a Escritura que está na Bíblia, que a pessoa lê a Escritura que não tem capítulo, versículo e epígrafes, a pessoa conhece a Escritura. Agora, a pessoa que lê a Bíblia não conhece a Bíblia. Por quê? Porque não conhece a Escritura. Por quê? Porque conhece capítulos, versículos isolados. Então é diferente. Vamos continuar. João 1, primeiro capítulo 1 e 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Veja. Vamos lá, tá dando um monte de versículo isolado, mas que interessante esse Miguel Ângelo, né? Que figuraça. Vamos lá, João 1, né? Deixa eu ver aqui. João 1. Que figuraça. Vamos botar aqui. João 1, do 1 ao 4. Vamos botar aqui do 1 ao 18. Vamos ler naquela lei que está mais correta, né? Essa aqui. Essa aqui. No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? A palavra que é Yahushua. E o Verbo estava com Yahu. E o Verbo estava com Yahu. Então o Verbo é um, que é Yahushua, que é a palavra. Yahu é outro. E o verbo era Yahu. Mas o verbo era Yahu em quê? No espírito, no entendimento do Pai. Não é que ele é espírito, mas ele é um no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no mesmo entendimento do Pai. Ele estava no princípio com Yahu. Veja, ele estava no princípio com Yahu. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele quem? Todas as coisas foram feitas por ele,
pela palavra que é Yahushua. Por quê? Porque Yahu, ele falou com a palavra. E Yahushua é a palavra. Ele disse, haja firmamento, haja os pássaros. Ele criou o mundo com a palavra. E que é a palavra Yahushua. Então vocês vejam. Aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por Yahushua, porque ele é a palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Na palavra que é Yahushua. Estava a vida e a vida era a luz do mundo, dos homens. Por quê? Porque Yahushua é a luz do mundo. Ele é a vida. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Vocês vejam bem. Tá certo? Então, quando diz aqui no princípio era o verbo, Yahushua, palavra. E o verbo estava com Yahu. O verbo estava com Yahu. E o verbo era Yahu. Esse era aqui era no mesmo pensamento, no mesmo entendimento no espírito. Então vamos continuar aqui para ver o que ele vai falar. Quer dizer que a palavra verbo do original é logos. Diz que era o logos. E quem é o verbo? Jesus. Depois diz o versículo 14. E o verbo, o logos, aquele que estava no início da criação, se fez carne. Então, vamos ler. Vamos continuar aqui. Aí aqui ele vai falar, houve um homem enviado de Yahu, cujo nome era João. Houve um homem enviado de Yahu, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Para que testificasse da luz. Que é a luz? Yahushua, porque João, que era primo de Yahushua, né, filho de Isabel, que Isabel era prima de Maria. Ele veio preparar o caminho, veio testificar da luz que é Yahushua, para que todos crescem por ele. Veja bem, vocês vejam uma coisa, que os profetas, eles anunciaram Yahushua, porque o único que anunciou o Pai foi Yahushua. Depois que Yahushua revelou o Pai, é que os apóstolos vieram falar do Pai no que Yahushua ensinou, conforme Yahushua ensinou. Vocês vejam bem, tá? Então aqui, não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Quem? João. Ali estava a luz verdadeira. Que é a luz verdadeira? Yahushua, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele. E o mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Veja, o mundo foi feito por ele, que é a palavra. E o mundo não o conheceu. Veja, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, aos que creem no seu nome. Tem que crer no Filho, crido no mundo, como a gente viu. Crido no mundo. Tem que crer no Filho para ser salvo. Está aqui. Mas aqui tem que crer no nome. E aí as pessoas falam, mas não importa o nome, o que importa é a pessoa de Jesus. Não é isso que está dizendo aqui. Se fosse isso, falar assim, creem na sua pessoa. Aos que creem na sua pessoa. Não está escrito isso aqui, está dizendo aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Yahu. Desculpa, amados, precisei espirrar. Mas de Yahu, ou seja, de Yahu que é no Espírito. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne, que é o verbo, a palavra, Yahushua. E habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Yahushua, o verbo que se fez carne. E vimos a sua glória. Veja, viu a glória de quem? Do Filho, porque o Pai ninguém nunca viu, somente o Filho. E vimos a sua glória
como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade, ou seja, cheio do Espírito. Tá certo? Ó. Aqui tá, ó, cheio de graça, tá? Verso 14. Cheio de amor e de verdade. Cheio de amor e de verdade, porque o Pai é amor e verdade. Cheio do Espírito. Cheio de graça, que tá cheio de graça e de verdade. Cheio de amor, porque o Pai é amor. Cheio do Espírito. Tá certo? Então aqui, ó. Cheio do Espírito de verdade. Tá? Vamos botar assim, porque ele estava cheio do Espírito, como a gente já viu em Lucas, falando sobre isso, né? Então vamos lá. Aí aqui, vocês veem aqui, olha só, como é que é a Bíblia. Que a gente tem que deixar de ler a Bíblia e ler a Escritura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí aqui o título, o testemunho de João Batista. Aí aqui, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aí aqui a pessoa vai tirar o que foi dito e vai ler o texto e vai falar assim, o testemunho de Batista. Então ele vai ver o testemunho de João Batista. Mas vamos ler aqui para ver como é que é a continuação. Veja, aqui está falando de João, que João veio testificar, mas acima a gente vê. Houve um homem enviado de Arro, cujo nome era João. Este veio para testemunhar para testemunho, para que testificasse da luz. Então vocês vejam o que está falando de João. Aí aqui continua aqui, ó. E o Verbo se fez carne, ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando que João veio falar a respeito de Yahushua. Porque João veio anunciar Yahushua. E Yahushua anunciou o Pai. Então, olha o que João está falando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é Yahushua falando que João falou quem era Yahushua, que Yahushua veio revelar o Pai. Então, aqui, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testemunhou dele e clamou dizendo. Aqui é o apóstolo João falando do testemunho de João. Então, vocês vejam que aqui está continuando. Quando a pessoa lê o título, perde o que está escrito aqui acima. Perde o foco. E a continuação, veja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça e sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Yahushua. E nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então vocês vejam que o João está falando, tá certo? Falando de... Né, que aqui está o livro de João, falando sobre, né, sobre a vinda, que o próprio João anunciou a vinda de Yahushua, e que Yahushua que revelou o Pai. Está bem claro isso aqui na Escritura. Está bem claro. Agora vamos ver aqui o que ele vai falar aqui, o Miguel Ângelo. Está vendo? Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veja bem, aí aqui ele está falando, o Verbo se fez carne. Ele disse, Deus se fez carne. Veja bem, olha, está escrito isso aqui? Deus se fez carne? Então vocês vejam que não bate com o que ele está falando, veja. Está vendo? Deus se fez carne e habitou entre nós. Diz que era o Logos. E quem é o Verbo? Jesus. Aqui, quem é o Verbo? Jesus. Yahushua. Mas veja o que ele vai falar. Olha só como é que ele apela. Veja bem. Depois diz o versículo 14. E o Verbo, o Logos, aquele que estava no início da criação, se fez carne. Está vendo? Deus se fez carne
e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos... Veja. Deus se fez carne. Não está falando de Deus aqui, está falando de Yahushua. Que Yahushua se fez carne. Mas a todos quanto receberam quem? Yahushua. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, aos que creem no seu nome. No nome de quem? De Yahushua. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Yahweh. E o verbo, que é Yahushua, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Vimos a sua glória. A glória de quem? Do Filho que habitou entre nós. Porque eles viram a Yahushua. Yahushua habitou entre nós no corpo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tá aqui, ó, como a glória do unigênito do Pai. Não está falando como a glória do Pai, mas está falando como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então vocês estão vendo o apelo é muita apelação falar que o verbo é Deus. Porque o verbo não é Deus, o verbo é a palavra que é Yahushua. Ele primeiro falou que Jesus é Deus, tá? Então vamos lá, Jesus é Deus, depois ele falou que o verbo é Deus, veja bem. Depois diz o versículo 14, e o verbo, o Logos, aquele que estava no início da criação, se fez carne. Está vendo? Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Já é o segundo versículo que ele fala isso, que ele bota Deus. O primeiro ele falou mais à frente, de Coríntios, que não estava escrito isso, ele botou para poder aprisionar a mente da pessoa acreditando que Yahushua é Deus, e agora esse. Vocês vejam que aqui não está dizendo, ele está falando, e o verbo é Deus. Mas e o verbo é Deus, quando diz isso, é Deus no entendimento do Pai. Os dois são um no mesmo entendimento. Está bem claro isso na Escritura. É de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz que o Logos, aquele que diz haja sol, lua, estrelas, mar, peixes, animais, pegou o barro, fez o homem. No início o verbo era Deus, era Logos, era Jesus. E agora houve uma hora que esse verbo saiu do trono e se fez carne. Não está claro isso aqui? Está claríssimo. A gente leu, amados, né, no primeiro vídeo sobre Gênesis, mostrando, né, que quando Yahweh, ele falou haja luz e houve luz, e viu Yahweh que a luz era boa, essa luz era Yahushua, e que é a palavra. E através da palavra, que é Yahushua, que eles fizeram todas as coisas. O Pai e o Filho. Tanto que ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Se Yahushua fosse Deus, por que ele iria falar façamos o homem? Se ele é o Espírito. Então vocês vejam que não bate. Yahweh disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então vocês vejam que quando Yahushua fala, eu e o Pai somos um, é que eles são um no Espírito, no entendimento. Não é que ele é o Pai. Isso está bem claro na Escritura, amados. E olha, somente o Espírito de Yahweh para testificar a todos que estão vendo esse vídeo de que esse homem está enganando. Certo? Vamos continuar. Chama-se revelação. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor... Então, aí ele vai agora falar sobre Isaías 7,14. Deixa eu só botar aqui um pouquinho. Tá? Botar aqui, que aí amanhã eu continuo. Tá certo, amado? Vou parar por hoje. Amanhã eu continuo, porque já vai dar meia hora. Então, amados, vocês vejam que ele está enganando intencionalmente.
né? Que já é o segundo versículo que a gente vê que ele fala, primeiro esse, o verbo se fez carne, o verbo é Deus, e sendo que não está escrito isso. E o outro versículo também em Coríntios que ele falou isso. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, né? Compartilhe esse vídeo para que muitos possam ter acesso à verdade, tá certo? Se inscreva no canal, acione o sininho para que vocês possam receber notificações do YouTube, tá certo? Seja bem-vindo à família de Yahushua. E, amados, sai do engano da religião, vá para a porta estreita que é Yahushua, porque somente Ele é a porta estreita, somente Ele é o caminho que nos leva ao Pai, tá certo? E Yahushua é o caminho que nos leva ao Pai, tá? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.